Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Ou então você digita somente Paulo Roberto Maciel e chega ao YouTube, Facebook, blog. Neste vídeo eu tenho a liturgia referente ao dia 5 de setembro de 2025. Sexta-feira, 22ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 20. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o 99 na Bíblia Vulgata e 100 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são 2º, 3º, 4º, 5º, refrão, 2º C. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repetamos: com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor só ele é Deus, ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Repetamos: com canto apresentai-vos diante do Senhor. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. É o escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 33 ao 39. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida, mas terá a luz da vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles?
Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão? Olha, aqui no livro, na revista Igreja em Oração, a reflexão é a seguinte sobre este evangelho escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 33 ao 39. Diante do questionamento dos fariseus e dos mestres da lei sobre o jejum e a oração dos discípulos de Jesus, o mestre os surpreende. Aliás, o Senhor repreende, levando-os a uma reflexão. É momento das núpcias messiânicas. Jesus é o próprio noivo e os discípulos do Senhor são os amigos do noivo convidados para as núpcias. Não é tempo oportuno para jejum, então. Jesus é o noivo da igreja, né? Os apóstolos, os discípulos são seus amigos. Pelo contrário, é tempo de boa notícia, ou seja, de vinho novo, de estruturas novas, de práticas novas. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, versículo 37. Jesus é a nova aliança de Deus com seu povo. Desse modo, esse espírito evangélico não pode ser acolhido por um legalismo violento que gera morte e exclusão. Quem permanecer nessa condição, sustentando essas estruturas arcaicas, terá grandes dificuldades de acolher a novidade de Cristo, o amor, caridade, levado à consumação na cruz. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. É surpreendente a última frase de Jesus. Diz que ninguém que prove do vinho velho quererá o vinho novo. E é preocupante porque isso significa que existe gente que pode ficar agarrada ao passado. Agrada-lhes tanto o vinho novo que não sabem apreciar. Aliás, agrada-lhes tanto o vinho velho que não sabem apreciar as qualidades do vinho novo, jovem, um pouco revolucionário, de sabor mutante, com muitas arestas. O reino de Deus traz toda essa novidade consigo, está crescendo agora, está em seus momentos iniciais. O primeiro toque pode despistar um pouco, mas é um vinho encorpado. Deus, nosso Deus, o Deus de Jesus, nos espera sempre com vinho novo. Vamos a mais uma reflexão do livro Pão Nosso de Cada Dia. Aqui temos sobre Lucas 5, versículos do 33 ao 39, o seguinte comentário. Jejum é um dos 3 pilares do mundo, não só é um dos fundamentos da religião do mundo, mais ainda é um exercício que o cristão tem ao seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho e no seguimento de Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo muitas vezes exige violência, ou pelo menos disciplina, renúncia, escolha. O jejum é uma escolha e uma escola. Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que não jejuam? É a pergunta que intriga discípulos de João, o austero pregador do deserto, e os discípulos dos fariseus, os rígidos cumpridores da lei, e as pessoas religiosas em geral. Os discípulos de João jejuam porque para eles a vida é espera do futuro. Os fariseus porque para eles a vida está na observância do passado. Para as almas religiosas, o presente, esse vale de lágrimas, é sempre jejum. E a vida está no passado, saudades do que já foi, ou no futuro, desejo que será.
A resposta de Jesus é essencial para responder ao questionamento dos fariseus. O esposo está com eles, Lucas 5, versículo 34. O esposo é Jesus. Com Jesus, acabou o jejum e começou a festa de casamento. Não é à toa que o Evangelho de João, conforme o capítulo 2, versículos 1 e seguinte, começa justamente assim: Jesus numa festa de casamento, transformando a água em vinho, de modo que o novo possa servir, por último, o melhor vinho. O milagre de Caná não está aí para dizer que Jesus abençoou o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus que salvou os noivos do apuro. Não! Caná é um símbolo da aliança que Jesus veio realizar com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a humanidade. O começo dos sinais de Jesus, em João capítulo 2, versículo 11, é substituir a água insípida, incolor e inodora da lei, que ordena, mas não dá a capacidade de cumprir, pela ebriedade, capacidade de embriagar do vinho, que é o amor que Jesus vive e com o qual, pelo Espírito, ele veio nos contagiar. Se a alegria não for maior que o peso e a pena, ainda somos escravos da lei, não conhecemos o amor e o Espírito do Senhor não está em nós. Estamos acostumados a pensar Deus como Pai ou, ultimamente, também como Mãe, que representam aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos temos necessidade para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, que, se correspondido, nos torna semelhantes a Ele, seus parceiros e parceiras. A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, ainda não é plena. O casamento aconteceu, foi consumado na cruz, mas o noivo agora está ausente, foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua presença, a palavra, os sacramentos, os pobres, onde ele está disponível ao nosso amor. Ele se revela e se vela. Ele se desvela e se vela. É neste regime que vivemos entre a ascensão e a parousia, o regime dos sinais, o regime da fé. Neste intervalo entre a sua glória e a nossa entrada na glória, é-nos dado saciar o jejum da sua presença no encontro com sua presença crucificada e ressuscitada, onde ele está conosco até o fim dos tempos. Só então entraremos com ele para as núpcias definitivas e tomaremos parte num banquete sem fim, na sua perfeita e plena alegria. O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom, dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que aprisionam os mutilados dessa luta pela vida, verdadeira e permanente guerra que é a história da humanidade, desfazer todo o jugo. Assim, encontrando hoje o irmão desumanizado, vamos encontrar depois o esposo, que se fez homem, que se fez o menor e mais apagado, o último servo de todos, conforme Mateus 25, versículo 40. Agora vamos aos santos do dia, estes que se fizeram servos de Deus e são lembrados até hoje pelo seu amor, pela sua caridade, pela sua fé, pela pregação da Boa Nova. Santo do dia 5 de setembro, Santo Herculano, mártir do século II. Santos do dia 5 de setembro, são Santo Urbano, São Teodoro, São Menedêmio e companheiros mártires do século IV. Santo do dia 5 de setembro, São Pedro Nhiguinhen Vantu, presbítero e mártir, morreu em 1838. Foi um religioso dominicano que
continuou exercendo seu ministério clandestinamente durante a perseguição religiosa no Vietnã, um país da Ásia, que matou muitos cristãos. Descoberto, foi preso e recebeu a pena capital. Bem-aventurado do dia 5 de setembro, Beato João de Siponto, abade do século XII, fundou na Dalmácia o mosteiro de São Miguel, adotou os costumes próprios aos seguidores de São João de Matera, vida comunitária com muitos aspectos de vida eremítica. Bem-aventurado do dia 5 de setembro, Beato Guilherme Browne, mártir, morreu em 1605. No reinado de Jaime I da Inglaterra, foi condenado à morte por haver convertido outros ingleses à fé católica. Bem-aventurado Guilherme Browne, rogai por mim junto a Deus. É um mártir de Cristo Jesus. Bem-aventurado do dia 5 de setembro, Beato Florencio do Monte de Cardillac, sacerdote e mártir. Faleceu em 1794. Ele era um homem dedicado à evangelização dos pobres. Foi martirizado durante a famigerada e maldosa Revolução Francesa. Uma revolução anticatólica, anticristã. Santa do dia 5 de setembro, Santa Teresa de Calcutá. De acordo com o site do Vaticano, esta é a história da Madre Teresa de Calcutá. No dia 26 de outubro de 1985, o secretário-geral da ONU, Pérez de Cuellar, assim apresentou Madre Teresa de Calcutá à Assembleia Geral das Nações Unidas. Apresento-lhes a mulher mais poderosa do mundo. Naturalmente, a pequena irmã, vestida com um sari branco de bordas azuis, sentiu-se incomodada com aquela enfática apresentação porque gostava de definir-se simplesmente como um pequeno lápis nas mãos do Senhor. De corpo franzino, mas gigante na fé, Madre Teresa nasceu numa família albanesa, ou seja, na Albânia, pequeno país da Europa, em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910, e foi batizada com o nome de Goncha Agnes. Não sei se a pronúncia é essa. Goncha Agnes. Desde pequena foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Aos 18 anos, fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, deixou sua casa e entrou para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria em Dublin, na Irlanda, onde recebeu o nome de Maria Teresa. No ano seguinte foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz numa escola da sua congregação, lecionando para jovens ricos da região. Em 10 de setembro de 1946, Jesus revelou-se. Olha que graça, que é uma graça mesmo, né? Você receber mensagem direta de Jesus. Jesus revelou-lhe a tristeza pela insegurança e o desprezo dos pobres e pediu pessoalmente a ela para ser reflexo da sua misericórdia. Venha, seja minha luz, não posso caminhar sozinho, Teresa de Calcutá. Teresa deixou seu instituto e fundou então as Missionárias da Caridade, vestindo o sari indiano e iniciando a nova missão entre os últimos de Calcutá, os descartados, não queridos, não amados, não cuidados. Logo se uniram a ela ex-alunas. Em poucos anos, a congregação, reconhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá e em 1965 pelo Papa Paulo VI, difundiu-se pelo mundo e foram abertas casas na África e na América Latina, mas também nos países comunistas e até na União Soviética. Sua figura tornou-se popular em nível mundial, estimada profundamente pelo Papa Paulo VI, que ao término de sua viagem na Índia, deu de presente aos seus pobres o seu papamóvel. Madre Teresa teve uma relação fraterna com o Papa João Paulo II. Foi memorável a visita que o Papa polonês fez à sua casa em Calcutá, onde a Madre acolhia os moribundos. Foi precisamente o Papa Karol Wojtyła que quis a presença das Missionárias da Caridade no Vaticano, em uma estrutura denominada
Dom de Maria. É inesquecível o seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Paz, em 17 de outubro de 1979. Disse Madre Teresa. Olha, eu lembro desse episódio de Madre Teresa recebendo esse prêmio, né, que repercutiu no mundo inteiro, lógico, que é o Prêmio Nobel da Paz. Ela disse: o maior destruidor da paz é o aborto. O maior destruidor da paz é o aborto. A vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é a vida de Deus em nós. A vida é um milagre, gente. De uma relação sexual nasce uma pessoa que começa pequenininha e vai viver até o passamento terreno. Nos últimos anos de sua vida, apesar da sua enfermidade e da noite escura do espírito que ela teve, teve a noite escura do espírito. Ela não poupou esforços e continuou a se dedicar às necessidades dos que mais precisavam. Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997, em Calcutá. Suas irmãs estavam presentes em 610 casas de missão e espalhadas em 123 países do mundo. Santo do dia 5 de setembro, São Lourenço Justiniano, de acordo com o site Tradizione Nation do Brasil.org. Lourenço Justiniano nasceu na família dos Giustiniani, em Veneza, na Itália, e ainda criança destacou-se pela seriedade de seu caráter. Sua piedade gerou admiração e respeito. Aos 19 anos ele teve uma visão da sabedoria eterna, convidando-o a se unir a ela. Entrou para a vida religiosa na ordem agostiniana dos Cônegos de São Jorge, na ilha de Alga, a 1 milha de Veneza. Era conhecido por suas grandes austeridades e humilhações. Ele pedia esmolas para a comunidade e frequentemente recebia respostas sarcásticas em vez de objetos. Logo após sua ordenação, foi eleito geral de sua ordem. Reformou tão profundamente a entidade que é considerado seu segundo fundador. Em 1433 foi nomeado bispo de Veneza. Tornou-se, portanto, uma pessoa mais importante daquela região. O bispo de Veneza é sempre uma pessoa muito importante. Ele tentou recusar essa dignidade, mas o Papa Eugênio IV obrigou a aceitá-la. Levou a paz a numerosas disputas estaduais, fundou 15 novos mosteiros e acrescentou muitas novas paróquias. Em 1450 foi eleito patriarca de Veneza. A reforma eclesiástica que ele fez é justamente considerada um ato precursor do que São Carlos Borromeu fez em Milão, depois do Concílio de Trento. Seus livros e sermões transmitem uma grande devoção à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 8 de janeiro de 1455 ele morreu. Foi beatificado em 1524 pelo Papa Clemente VII e canonizado em 1690. Pelo Papa Alexandre VIII. Sua festa foi marcada para 5 de setembro, dia de sua consagração episcopal. Olha, são santos que nos trazem uma vontade muito grande de imitá-los. Por isso nós temos a história dos santos. Eles podem ser imitados, porque, como diz São Paulo, eles imitaram Cristo. Temos agora mais um santo. Santo do dia 5 de setembro, São Bertino. São Bertino, abade, e também ele era um grande confessor, segundo nos relatam textos que pesquisamos. Então, São Bertino. Ele morreu mais ou menos no ano 698. Junto com 2 companheiros, fundou o mosteiro de Sítio, na Flandres, do qual foi abade durante 60 anos.
De acordo com o site Wikipedia, Bertino nasceu em Constance, na Alemanha. Recebeu formação monástica no mosteiro de Luxeuil, que seguia a austera regra de São Columbano. Fundou, auxiliado por Santo Omer, São Momelino e outros companheiros, o mosteiro de São Pedro, na ilha de Sítio, no Artois, e governou-o durante cerca de 60 anos, até que morreu com mais de 100 anos de idade. O mosteiro posteriormente passou a chamar-se São Bertino e teve nada menos que 22 monges canonizados, ou seja, se tornaram oficialmente santos da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi em torno dele que se construiu a cidade de Saint-Omer. Bertino morreu na França, no ano 700 depois de Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Olha, eu já recebi muitos nãos de Deus, recebi muitas esperas de Deus, mas recebi muitos sims também. Eu sei que quando recebemos um não, a gente não gosta. Eu mesmo fiquei, assim, aborrecido quando recebi alguns nãos de Deus. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que aqueles nãos foram as melhores coisas para a minha vida. Se eu tivesse recebido, em vez de nãos, recebido sims, eu praticamente, com certeza, não estaria mais aqui. Em muitas situações, eu já não viveria nesta terra mais. E nem sei se teria salvado a minha alma. Então, na hora, eu me zanguei, mas depois eu compreendi. Até o nosso pai terreno, nossa mãe terreno, nos dá um não, quando vê que é o melhor para o filho. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Algo inefável, grandioso, inexpressável, em nossa cabeça não cabe. Já pensou o juízo final? É algo indizível, inexprimível. Jesus voltando para toda a humanidade no mesmo tempo. Esse tempo e espaço que conhecemos aqui acabará. Jesus conseguirá reunir todo mundo de uma vez só para um julgamento final. Quem acreditar em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados graves, terá vida eterna, com um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Quando ele atravessou a parede no cenáculo sem derrubá-la, podia comer ou não comer, beber ou não beber. Não precisa mais de comer nem beber, o corpo ressuscitado. Mudou a aparência. O corpo ressuscitado pode mudar a aparência. Aparecer como um ser humano, sumir. Ele sumiu da frente dos discípulos de Emaús enquanto abençoava a refeição. Puf, no átimo de segundo desapareceu. Subiu ao céu, teremos um corpo parecido com esse. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados de pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você vai ao YouTube, mais de 11 mil vídeos. @Paulo Roberto Maciel 6 / Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com, é o meu blog, e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. É o Face que é mais acessado. Um abraço a todos, que Jesus, nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, abençoe a você. A paz. Não perca a salvação eterna. Será
algo wonderful, wonderful. Estaremos lá juntos. Eu quero você lá.